que bom estar com vocês mais uma vez. Estamos todos nos empenhando para que, através do conhecimento, todos os seus objetivos sejam alcançados. Vamos continuar então a nossa jornada? Lembrando que, se houver alguma dúvida, você terá o meu auxílio, é só entrar no AVA, Ambiente Virtual de Aprendizagem. Lá, trocaremos muitas informações e experiências. Você pode contar também com o auxílio do seu tutor presencial, este que está aí ao seu lado. O tutor vai orientá-lo na organização e elaboração de todas as atividades. Vamos lá? Na nossa última aula, nós estudamos alguns conceitos como meio ambiente, ecossistemas, ecologia e muito mais. Além disso, verificamos como foi a relação do ser humano com o meio ambiente desde o início do desenvolvimento até os dias atuais. Estudamos duas revoluções, a agrícola e a industrial, que deram origem a todo o nosso sistema econômico e abriu as possibilidades de mercado para produtos e serviços. E ainda descrevemos os impactos causados ao meio ambiente pelo uso desenfreado de recursos naturais e, por fim, também discutimos o consumismo, o qual está enraizado em nossa sociedade. Nessa segunda videoaula, estudaremos as unidades de 10 a 17 do seu caderno didático, onde trabalharemos conservação dos recursos naturais e gerenciamento de resíduos, problemas ambientais, o fenômeno poluição, controle ambiental do ar, controle ambiental do solo, o controle ambiental da água, classificação, uso e poluição das águas e o processo de conscientização mundial. Estão preparados? Lápis e papel na mão? Então, vamos começar! Os recursos naturais são materiais providos pela natureza, como florestas, minerais, solo, água e vida selvagem. Eles não podem ser criados ou manufaturados por nós como outros produtos feitos pelo homem, como o plástico. A principal causa de preocupação é que nossas reservas naturais estão sendo depredadas rapidamente por causa de nosso crescimento populacional e de nosso sobreuso dos recursos. Mas o que são recursos naturais? Os recursos naturais são elementos da natureza que são úteis ao homem no processo de desenvolvimento da civilização, sobrevivência e conforto da sociedade em geral. Podem ser renováveis, como a energia do sol e do vento, mas outros não. A água é um bom exemplo disso. Se continuarmos a contaminar e desperdiçar a água, haverá um dia que não teremos água suficiente para todos beberem. Da mesma forma, estamos derrubando árvores e usando como mobília ou para gerar energia. O que acontecerá se perdermos todas as nossas florestas desta maneira, limpando-as para construir nossas casas ou para usar a madeira? A situação do meio ambiente no globo nos desafia a preservar os recursos naturais e, ao mesmo tempo, possibilitar um desenvolvimento social justo, permitindo que as sociedades humanas atinjam a melhor qualidade em vida de todos os aspectos. Se ao invés de sempre retirarmos dos recursos naturais a matéria-prima para os nossos produtos, passarmos a reutilizar ou reciclar os materiais já processados, isso gera mais uma pergunta. O que é reciclar? Reciclar significa transformar objetos materiais usados em novos produtos para o consumo. Esta necessidade foi despertada pelos seres humanos a partir do momento em que se verificou os benefícios que este procedimento traz para o planeta Terra. Separando e reciclando os resíduos, poderemos evitar o desperdício de recursos como o de alumínio e petróleo, além de evitar o depósito desnecessário nos aterros sanitários. Nas últimas décadas, a pressão da legislação tem surtido efeitos positivos em relação à conservação ambiental. Multiplicam-se em todo o país ações voltadas à conservação dos recursos naturais, como, por exemplo, a separação dos resíduos e a reciclagem. A partir da década de 1980, a produção de embalagens e produtos descartáveis aumentou significativamente, assim como a produção de lixo, principalmente nos países desenvolvidos. Atividades como campanhas de coleta seletiva de lixo e reciclagem de alumínio e papel já são comuns em várias partes do mundo. No processo de reciclagem, que além de preservar o meio ambiente, também gera riquezas, os materiais mais reciclados são o vidro, o alumínio,
o papel e o plástico. Esta reciclagem contribui para a diminuição significativa da poluição do solo, da água e do ar. Muitas indústrias estão reciclando materiais como forma de reduzir os custos de produção. No Brasil, a reciclagem começou a ser priorizada a partir da década de 70, quando a sociedade demonstrou maior grau de conscientização ambiental ao pressionar empresários e governos a adotarem medidas ecologicamente corretas. Entre 1970 e 1994, cresceu a porcentagem de papel reciclado em todo o mundo, passando de 23% para 37%. O Brasil é um dos países que mais recicla latas de alumínio, cerveja e refrigerante, reaproveitando aproximadamente 80% do material coletado. Um outro benefício da reciclagem é a quantidade de empregos que ela tem gerado nas grandes cidades. Muitos desempregados estão buscando trabalho neste setor e conseguindo renda para manterem suas famílias. Cooperativas de catadores de papel e alumínio já são uma boa realidade nos centros urbanos do Brasil. Muitos materiais, por exemplo, o alumínio, depois de derretido, pode retornar para as linhas de produção das indústrias de embalagens, reduzindo os custos para a empresa. Muitas campanhas educativas têm despertado a atenção para o problema do lixo nas grandes cidades. Cada vez mais, os centros urbanos, com grande crescimento populacional, têm encontrado dificuldade em conseguir locais para instalarem seus depósitos de lixo. Portanto, a reciclagem apresenta-se como uma solução viável economicamente, além de ser ambientalmente correta. No Brasil, a urbanização intensificou-se após 50 anos, como resultado de um acirrado êxodo rural que deu origem a inúmeras novas cidades e crescimento das já existentes. A partir daí, nós temos cada vez mais um aumento dos resíduos sólidos urbanos. Esses resíduos, vulgarmente denominados como lixo urbano, são resultantes da atividade doméstica e comercial dos centros urbanos. A composição varia de população para população, dependendo então da situação socioeconômica e das condições e hábitos de vida de cada um. Vejamos um exemplo. A geração de resíduos sólidos urbanos é próxima de 241 mil toneladas diárias, o que corresponde a quase 35 milhões de toneladas por ano. Destes, 54% são lançadas a céu aberto, 16% em aterros controlados, 13% destina-se ao aterro sanitário, 7% vai para o aterro de resíduos especiais, 2% para a usina de compostagem, 5% para reciclagem e apenas 3% é destinada para incineração. Estima-se que cada pessoa produz em média 1,3 kg de resíduo sólido por dia. Dessa forma, uma pequena cidade de apenas 10 mil habitantes produziria cerca de 10 toneladas de lixo diariamente. Estima-se que, no Brasil, são geradas aproximadamente 191 mil toneladas por dia de resíduos sólidos urbanos, o que equivale a aproximadamente 62 milhões de toneladas anuais. A problemática dos resíduos industriais é ainda maior. Segundo o IBGE, 1.682 municípios produzem resíduos tóxicos e cerca de 97% desses municípios brasileiros não possuem aterro industrial dentro dos seus limites territoriais. Esse tipo de material perigoso requer um sistema de coleta, classificação, tratamento e descarte adequado e rigoroso, o que não está acontecendo, certo? Não só no Brasil, mas no mundo inteiro, convive-se diariamente com a variedade de problemas ambientais que afetam a saúde humana e alteram o ciclo reprodutivo da flora e da fauna. Podemos citar entre eles poluição do ar por gases poluentes, gerados principalmente pela queima de combustível fóssil em indústria, poluição de rios, lagos, mares, oceanos, provocadas por despejos de esgoto e lixo, acidentes ambientais como vazamento de petróleo, poluição do solo, provocada por contaminação, agrotóxico, fertilizantes e produtos químicos e descarte incorreto de lixo. Além disso, ainda temos desmatamento com corte ilegal de árvores para comercialização de madeira, diminuição e extinção de espécies animais provocadas pela caça predatória e destruição de ecossistema,
falta de água para o consumo humano, causado pelo uso irracional, o desperdício, contaminação e poluição dos recursos hídricos, acidentes nucleares que causam contaminação do solo por centenas de anos, além do aquecimento global, causado pela grande quantidade de emissão de gases do efeito estufa. Entre todos os aspectos que causam grande impacto, temos a poluição. O termo poluição significa sujar. Desde os tempos mais remotos, a humanidade polui o planeta, dispondo inadequadamente os resíduos de suas atividades. Contudo, quando a densidade demográfica mundial era pequena, os efeitos dessas interferências sobre a saúde humana eram quase imperceptíveis, e o ritmo de regeneração da natureza era maior que o ritmo da degradação ambiental. Verifiquemos o conceito de poluição pela legislação brasileira. Na legislação ambiental, poluição é definida como a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que, direta ou indiretamente, prejudiquem a saúde, segurança, o bem-estar da população, criem condições adversas a atividades sociais e econômicas, afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente, lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos. A poluição ambiental prejudica o funcionamento dos ecossistemas, chegando a matar várias espécies de animais e vegetais. O homem também é prejudicado com esse tipo de ação, pois depende muito dos recursos hídricos, do ar e do solo, para sobreviver com qualidade de vida e saúde. O marco desse problema foi a Revolução Industrial, trazendo consigo a urbanização e a industrialização. Com a consolidação do capitalismo propiciado por este momento histórico, o incentivo à produção e acúmulo de riquezas, aliados à necessidade aparente de se adquirir produtos novos a todo momento, fez com que a ideia de progresso surgisse ligada à exploração e destruição dos recursos naturais. Poluição sonora, térmica, atmosférica, causada por elementos radioativos, por substâncias não biodegradáveis, por derramamento de petróleo e por eutrofização, são alguns exemplos. A absorção excessiva dos poluentes tóxicos pelos organismos vivos podem comprometer seriamente a sobrevivência das espécies do planeta, inclusive da espécie humana. Dessa maneira, o controle da poluição se tornou um dos mais importantes fatores na busca da conservação ambiental, que certamente resultará na melhoria da qualidade de vida das gerações presentes e futuras. Agora, dando continuidade à discussão sobre os problemas ambientais, analisaremos o controle ambiental do ar, solo e água. As interferências das atividades humanas nesses três aspectos e as medidas corretivas para a problemática. Para isso, iniciaremos nossa análise pelo controle ambiental do ar. A atmosfera é essencial para a vida. Além de funcionar como escudo protetor para as espécies vivas, foi pela existência dela que se originaram as primeiras formas de vida no planeta. A composição da atmosfera é principalmente nitrogênio e oxigênio. A concentração de vapor d'água é muito variável, especialmente perto da superfície, e em menor quantidade encontramos outros gases como o hélio, o dióxido de carbono, metano, hidrogênio e entre outros. Portanto, o ar atmosférico é uma mistura de gases, contendo pequena quantidade de matérias sólidas em suspensão e cuja composição, quando seco, é considerado puro. O problema de poluição atmosférica é intenso nas grandes cidades, principalmente nos países em desenvolvimento. Pesquisas revelam que das substâncias tóxicas espalhadas no ar em um centro urbano de muito tráfego, 42% provém dos gases de escapamento dos veículos automotores, 35% provém das indústrias e 23% das emanações dos fogões domésticos. Ao contrário, que se pensou por muito tempo, a atmosfera possui capacidade limitada de autolimpeza. Este fato foi evidenciado pela enorme quantidade de poluentes emitidos na atmosfera nos últimos anos. Entre esses gases, o que mais contribuíram para elevar os índices da poluição atmosférica foram o gás carbônico, o metano,
o óxido nitroso e os clorofluorcarbonos, os CFCs, os chamados gases de efeito estufa. Temos ainda a poluição atmosférica, que pode ser origem natural ou antrópica. A poluição natural é causada por processos naturais, devido a fenômenos biológicos e geoquímicos. Entre as fontes naturais estão o solo, os oceanos pela evaporação da água salínica, os vulcões e fontes naturais de líquidos, gases e vapores, assim como descargas elétricas, atmosféricas, entre outros. A poluição antrópica é provocada pela ação do homem, pela interferência nas condições naturais do planeta. É originada de atividades industriais, atividades de locomoção e transporte, geração de energia e entre outros. No Brasil, os padrões de qualidade do ar são estabelecidos pela Resolução CONAMA. Um padrão de qualidade do ar define legalmente as concentrações máximas de um componente atmosférico para garantir a proteção de saúde e do bem-estar das pessoas. Os padrões de qualidade do ar são baseados em estudos científicos dos efeitos produzidos por esses poluentes específicos e estão estabelecidos em níveis que possam propiciar uma margem de segurança adequada. Observemos os tipos de padrões estabelecidos pelo CONAMA. No Brasil, são estabelecidos dois tipos de padrões de qualidade do ar, os primários e os secundários. Padrões primários de qualidade do ar são as concentrações de poluentes que, ultrapassadas, poderão afetar a saúde da população. Os padrões secundários de qualidade do ar, as concentrações de poluente atmosférico abaixo das quais se prevê um mínimo efeito adverso sobre o bem-estar da população, assim como um mínimo dano à fauna e à flora, aos materiais e ao meio ambiente em geral. Podem ser entendidos como níveis desejados de concentração de poluentes. O objetivo do estabelecimento de padrões secundários é criar uma base para a política de prevenção da degradação da qualidade do ar. Deve ser aplicado a áreas de preservação, por exemplo, parques nacionais, áreas de proteção ambiental, estâncias turísticas e outros. Não se aplica, pelo menos a curto prazo, a áreas de desenvolvimento, onde devem ser aplicados padrões primários. A medição da qualidade do ar é realizada para um número restrito de poluentes, que são definidos devido à sua importância, assim como pelos seus recursos disponíveis para o seu acompanhamento. Esses poluentes medidos são utilizados como indicadores de qualidade do ar e usados globalmente. Eles foram escolhidos por causa da frequência de ocorrência e dos efeitos adversos resultantes, e são material particulado, óxido de nitrogênio, dióxido de enxofre, monóxido de carbono, oxidantes fotoquímicos e compostos orgânicos voláteis. Atualmente, a principal fonte poluente para a atmosfera são os automóveis. Na região metropolitana de São Paulo, por exemplo, os veículos motorizados emitem aproximadamente 98% de monóxido de carbono, 97% de hidrocarbonetos e 96% dos óxidos de nitrogênio. O nível de qualidade do ar resulta da interação entre as fontes de poluição e a atmosfera. Esse resultado determina o surgimento de efeitos adversos da poluição do ar sobre o homem, os animais, as plantas e os materiais. Medidas de prevenção e controle devem ser tomadas pelas empresas com o objetivo de alcançar o desenvolvimento sustentável. A prevenção da poluição do ar deve começar pela redução dos poluentes na fonte geradora e na adoção de ações estratégicas que promovam a diminuição das emissões poluentes no ar. O controle está relacionado à aplicação de medidas de tratamento das emissões poluentes. Mas o que podemos fazer para mudar essa realidade? A redução da qualidade poluente do ar pode ser obtida através da adoção de medidas como operação de equipamentos dentro de sua capacidade nominal, operação e manutenção adequada de equipamentos produtivos, caldeiras, fornos, veículos, armazenamento adequado de materiais pulverulentos e ou fragmentados, evitando a ação dos ventos, adequada limpeza do ambiente, utilização de processos e equipamentos, operações de matérias-primas, reagentes, combustíveis de menor potencial poluidor.
A saúde humana pode ser afetada por doenças dermatológicas, respiratórias, pulmonares, cardiovasculares. Os efeitos sobre os materiais são visíveis no acúmulo de poeira, foligem e na corrosão de metais. Na flora, as modificações podem ser verificadas no crescimento das plantas, no envelhecimento precoce do tecido foliar. A fauna recebe influência direta no seu ciclo de reprodução devido às mudanças climáticas. O excesso de poluentes na atmosfera pode dar origem a alguns fenômenos naturais e que também afeta a saúde humana. Vejamos. Na figura A, temos o smog. Define-se como uma combinação de fumo e de nevoeiro em áreas urbanas e industriais, ou seja, o aumento da temperatura durante o dia e em condições de grande resfriamento noturno. Provoca diretamente nas pessoas asma, bronquite, problemas respiratórios e cardíacos. Já a chuva ácida, observada na figura B, formam-se com a liberação de dióxido de enxofre e outros para a atmosfera, ou seja, ocorrendo a precipitação das chuvas ácidas que originam a acidificação dos solos, que vai prejudicar a agricultura e as espécies de flora e fauna por causa da contaminação. Mas não é só isso. Temos também mais dois fenômenos de escala mundial que podem causar danos irreversíveis em toda a Terra. O efeito estufa tem duas consequências: o aquecimento global do planeta, o que pode provocar o derretimento das regiões polares, subida dos oceanos e alterações climáticas. E temos também a destruição da camada de ozônio. A existência de ozônio na estratosfera é vital para a Terra, pois absorve grande parte da radiação ultravioleta. A destruição da camada de ozônio, provocada pelo cloro, origina variações do clima, como aquecimento global, que poderá acabar com a vida no planeta. Nossa, são previsões catastróficas, não é mesmo? Você já deve ter assistido em alguns filmes que prevêem a destruição completa da Terra. Mas acredite, essas histórias de cinema podem mesmo acontecer. E se não houver uma mudança real no uso e manutenção da Terra? É o que já está sendo feito para amenizar a poluição do ar? Diante das notícias tão negativas, o homem tem procurado encontrar medidas para solucionar estes problemas ambientais. Os sistemas tecnológicos estão avançando no sentido de criar máquinas e combustíveis cada vez menos poluentes ou que não geram nenhuma poluição. Muitos automóveis já estão utilizando gás natural como combustível. No Brasil, por exemplo, temos milhões de automóveis movidos a álcool, combustível renovável, não fóssil, que polui pouco. Testes realizados com hidrogênio têm mostrado que, num futuro bem próximo, os carros poderão usar um tipo de combustível que lança no ar apenas vapor d'água. Outro problema ambiental ocasionado pelo impacto das atividades humanas é a contaminação e degradação do solo. O solo é um recurso natural básico, constituindo um componente fundamental dos ecossistemas e dos ciclos naturais, um reservatório de água, um suporte essencial do sistema agrícola, um espaço para as atividades humanas e para os resíduos ser produzidos. Uma vez que na natureza todos os processos são interdependentes, a degradação do solo está intimamente relacionada com os problemas de outros recursos, os recursos hídricos, biodiversidade, a redução da qualidade da vida da população afetada. Os principais problemas relacionados à degradação do solo são a erosão, a desertificação, a salinização ou a saturação por excesso de água na superfície. A contaminação do solo por agrotóxicos ou metais pesados representa um grande problema na sociedade. A erosão é o problema que mais afeta a produtividade desses recursos naturais de forma generalizada. O efeito da perda de solo e de sua fertilidade se dá tanto pela redução da capacidade de produção, como a perda de produtividade, como pela poluição e assoreamento de rios e lagos. O assoreamento tem um elevado custo econômico, quando prejudica a capacidade de geração de energia de usinas hidroelétricas, implicando em desgaste de suas turbinas e necessidade de desobstrução de hidrovias, lagos, canais de irrigação. Outro fenômeno preocupante é a desertificação.
Este termo aponta para a degradação da terra nas zonas áridas, semiáridas e subúmidas secas, resultantes de fatores diversos, tais como variações climáticas e atividades humanas. A erosão ou desertificação dos solos é um problema que está agravando, quer a nível mundial, quer a nível nacional, precisamente devido ao impacto das atividades humanas. As técnicas agrícolas utilizadas fazem com que o teor de matéria orgânica diminua, ficando os solos cada vez mais inférteis e vulneráveis a este fenômeno. Para isso também, tem contribuído uma exploração florestal pouco adequada aos solos locais. Devido a essa superexploração, cerca de 68% dos solos estão ameaçados pela erosão e 30% encontram-se em processo acelerado de desertificação. A utilização de tecnologias inadequadas e, consequentemente, contaminação dos solos se dão principalmente por resíduos sólidos e líquidos, efluentes provenientes das atividades agrícolas, descargas de suinocultura ou de indústrias de vários ramos. Podemos citar mais alguns exemplos de contaminação do solo. Contaminações por nitratos, em que a sua fonte mais problemática são os fertilizantes, utilizados na agricultura e que têm grande capacidade de escorrerem e de se dissolverem na água, com consequências para o meio e para a saúde. Os compostos orgânicos tóxicos, como os hidrocarbonetos, derivados do petróleo, e os pesticidas das atividades agrícolas intensivas, também contribuem para a contaminação desses solos. Estes compostos têm particularidade de serem dificilmente biodegradados pelos organismos decompositores, ficando no meio por muito tempo. Outro exemplo de contaminantes do solo diz respeito aos metais pesados, como o mercúrio, o chumbo e outros que podem ser provenientes de esgoto industriais. O seu efeito ultrapassa a gravidade de outros poluentes, pois trata-se de compostos com uma toxicidade elevada. São muito persistentes no meio, ou seja, permanecem por muito tempo no ambiente e acumulam-se nos organismos, contaminando toda a cadeia alimentar. No Brasil, não existem muitos dados sobre as perdas de solo. Alguns estudos realizados revelam que as estimativas de perdas de solo variam entre 9,5 a 79 toneladas de solo hectare por ano. Um estudo feito para o Vale do São Francisco estimou uma perda de 6,77 toneladas de solo por hectare ano. A estimativa de custo dessa perda de solo, medida apenas em termos de reposição dos nutrientes, resulta em um custo de cerca de 32,16 dólares por hectare ano. A institucionalização da conservação do solo ela é complexa. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, não existe definição clara de responsabilidades dos órgãos públicos nas esferas federal, estadual e municipal, ou seja, não temos nenhum órgão público que seja diretamente responsável pela conservação dos solos. O que se subentende que o planejamento e o controle do recurso solo não é prioridade para os governos. A degradação do solo, portanto, além de resultar em elevado custo para as gerações presentes, tira a oportunidade das gerações futuras obterem a mesma produtividade na produção agrícola. Mas, infelizmente, a atividade humana causa ainda mais danos. Outro exemplo do impacto causado pela atividade humana é a poluição da água. Aproximadamente 70% da superfície do planeta Terra é coberta por água, e por isso o planeta poderia ser chamado de planeta água. No entanto, apenas uma pequena parte está disponível para o consumo. Dessa grande quantidade de água, apenas 0,3% está disponível. O restante dos 2,5% de água doce está nos lençóis freáticos, aquíferos, nas calotas polares e geleiras, neve permanente e outros reservatórios, como pântanos. O fluxo da água é denominado como ciclo da água ou ciclo hidrológico. Este fluxo é alimentado pela força da gravidade e pela energia do Sol, responsável pela evaporação das águas dos oceanos e continentes. Na atmosfera formam-se nuvens que, quando carregadas, provocam precipitação na forma de chuva, granizo, orvalho e neve. No próximo slide, vamos observar o ciclo da água. A água precipitada no solo segue diferentes caminhos: escoamento superficial,
infiltração e fluxo pelos espaços vazios do solo e rochas, congelamento nos cumes das montanhas e geleiras e evaporação retornando à atmosfera. Parte da água é absorvida pelas plantas e retorna à atmosfera pelo processo de evapotranspiração. O Brasil é o primeiro país em disponibilidade hídrica em rios do mundo, concentrando em torno de 13% da água doce disponível em rios. Abriga o maior rio em extensão e volume do planeta, o Amazonas. As chuvas são abundantes durante o ano e aproximadamente 90% do território brasileiro. A formação de uma extensa e densa rede de rios é favorecida pelas condições climáticas e geológicas, com exceção da região do semiárido, onde os rios têm pouco volume e são intermitentes. Porém, toda essa abundância de água é irregularmente distribuída, sendo concentrada na região de mais baixa concentração populacional, que é a região norte, com aproximadamente 75% da água superficial. A relação é invertida na região que concentra a maior taxa da população, a Sudeste, que apresenta apenas 6% do total da água disponível. 8 países detêm 60% do volume da água disponível para o consumo humano. São eles: Brasil, Rússia, Indonésia, Peru, Colômbia, Estados Unidos, Canadá, China. Essa má distribuição dos recursos hídricos torna-se grave em 22 países em que a disponibilidade de água por ano é próxima à escassez, enquanto outros, 18, têm disponibilidade baixa. Existem ainda países que já enfrentam a escassez da água, não somente para o abastecimento doméstico, mas também para o desenvolvimento de suas atividades econômicas. A partir do final dos anos 70, diante do acelerado crescimento econômico do país, foram colocadas em práticas várias ações de gerenciamento dos recursos hídricos, mas foi somente com a promulgação da Constituição Federal de 1988 que a água passou a ser tema prioritário nas agendas do governo e das empresas. A Carta Magna determinou a instituição do Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hídricos, alterando o Código das Águas de 1934. A Resolução CONAMA classifica os corpos d'água segundo a qualidade requerida para os seus usos preponderantes, em 13 classes subdivididas em águas doces, águas salinas e águas salobras. As águas doces são as com salinidade igual ou inferior a 0,5%. As águas salobras apresentam salinidade superior a 0,5% ou inferior a 30%. As águas salinas possuem salinidade igual ou superior a 30%. Observe em seu caderno didático o quadro que demonstra a classificação completa dos corpos d'água feita pela resolução do CONAMA. A poluição hídrica diz respeito às alterações que ocorrem nas características físicas, químicas e ou biológicas das águas, constituindo prejuízo à saúde, à segurança e ao bem-estar da população. Isso implica no comprometimento da fauna e da utilização das águas para os fins recreativos, comerciais, industriais e de geração de energia. Esta poluição pode ser causada pelo crescimento populacional e pela urbanização desordenada, pela instalação de indústrias, pelo aumento da produção agrícola e sua pesada carga e descarga de pesticidas e fertilizantes no ambiente. Um fenômeno importante ocasionado pela poluição hídrica é a eutrofização. Vejamos como ela ocorre. A eutrofização é um fenômeno de proliferação e crescimento excessivo das plantas aquáticas que causam interferências no corpo d'água. Este crescimento é estimulado por um nível excessivo de nutrientes, resultante da poluição das águas por adubos, fertilizantes, detergentes e esgoto doméstico sem tratamento prévio. Há um aumento da carga de nutrientes, levando à proliferação das algas microscópicas localizadas na superfície. Essa espessa camada de algas dificulta a entrada da luz solar na água, impedindo a realização da fotossíntese pelos organismos presentes nas camadas mais profundas, levando-os à morte.
Por sua vez, este fato faz aumentar a proliferação de bactérias decompositoras e o consumo de oxigênio, que leva à morte da fauna aquática e outros organismos. A poluição das águas tem efeitos negativos, sobretudo à saúde humana. A contaminação microbiológica das águas pelo lançamento inadequado de esgoto sem tratamento pode ser responsável pela contração de diversas doenças parasitárias. Além da restrição do uso para fins domésticos, a água poluída pode prejudicar sua utilização por determinados ramos industriais, pela pesca, recreação, navegação, agricultura e a pecuária. Podemos observar que vivemos em um momento difícil, na qual a humanidade enfrenta problemas ambientais desastrosos, ocorrendo grandes catástrofes e uma deterioração extrema dos recursos naturais. Ou seja, as condições ambientais estão sendo transformadas e extintas pela decorrência das posturas e ações inadequadas dos seres humanos, minimizando e destruindo a qualidade de vida de todos os seres vivos. Os agentes que contribuem para a degradação da natureza estão por toda a parte. Um gás nocivo na atmosfera causado pela chuva ácida agride a camada de ozônio. Com a destruição desta, a temperatura do planeta é elevada, proporcionando um derretimento da geleira e o aumento do nível da maré. O enxofre, que também está contido na chuva ácida, causa danos às plantações, intoxicando os alimentos. Os gases poluentes que os automóveis emitem no ar, os dejetos, produtos químicos tóxicos que as indústrias lançam nos rios e nos córregos, a poluição sonora e visual, também são provocados pelas atitudes inadequadas do homem. Durante muito tempo, o homem permaneceu alheio aos problemas ambientais, como se ele não afetassem a sua vida. Somente após o acontecimento de grandes desastres ambientais e do discurso científico sobre o efeito da poluição sobre a saúde humana e os ecossistemas naturais ganharem destaque, é que as autoridades governamentais e a sociedade perceberam a importância da conservação do meio ambiente. Vejamos como isso aconteceu. Podemos considerar que o aumento da preocupação ambiental foi decorrente de um processo denominado de Fordismo. Esse modelo de produção em massa, além de provocar grandes mudanças no modo de vida da sociedade, intensificou os efeitos negativos do consumo sobre o meio ambiente. Naquele momento, não eram questionadas as consequências do crescimento econômico sobre o futuro do planeta. Contudo, somente a partir da década de 70 foi ampliada a consciência dos efeitos da degradação do meio ambiente sobre o futuro do planeta e, consequentemente, da humanidade. A problemática ambiental emergiu como um fator de restrição ao crescimento das economias nacionais, principalmente das mais pobres, devido à evidência de que a exploração e degradação dos recursos naturais se tornariam insustentáveis no século seguinte. A partir daí, foram promovidos diversos eventos internacionais pautados na discussão sobre o agravamento dos problemas ambientais e suas implicações sobre a vida do planeta como um todo. Na década de 60, foi conhecida pelo conflito entre preservacionistas e desenvolvimentistas. O debate iniciou-se com a publicação do livro Primavera Silenciosa, que trouxe um alerta sobre a utilização de pesticidas na agricultura. Esse fato levou a preocupações ambientais inéditas para uma parcela da opinião pública americana, que visualizaram o impacto das atividades antrópicas sobre o meio ambiente. O livro impulsionou a inversão na política nacional sobre os pesticidas, levando a uma proibição nacional sobre os DDT e outros pesticidas. Um grupo de cientistas, utilizando-se de modelos matemáticos, alertou sobre o risco de um crescimento econômico contínuo, baseado em recursos naturais não renováveis, o chamado relatório Limites ao Crescimento. Compostos por cientistas, industriais e políticos, o Clube de Roma, estudando o efeito da utilização de recursos naturais e o crescimento populacional, fez uma projeção para 100 anos, sem levar em conta o progresso tecnológico e as possibilidades de descoberta de novos materiais. Tal relatório apontou que,
para atingir a estabilidade econômica e respeitar a finitude dos recursos naturais, era necessário congelar o crescimento da população global e do capital industrial. Caso contrário, aproximadamente em 2100, o planeta não teria mais recursos para suprir as necessidades da população. Muitas das previsões do relatório não se concretizaram e outras permanecem como cenário possível, para o qual a humanidade ainda não encontrou soluções. No entanto, o documento foi importante para chamar a atenção sobre o impacto da exploração dos recursos e degradação do meio ambiente, despertando a consciência ecológica mundial. Como previsto e em função da crescente preocupação com os problemas ambientais, a ONU realizou em 1972, em Estocolmo, a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, que teve como resultado uma declaração e um plano de ação para o meio ambiente humano, devendo ser igualmente aplicado nos países desenvolvidos e nos países subdesenvolvidos, justificadas em função da necessidade de preservar os recursos naturais existentes. Os países do terceiro mundo adotaram uma postura defensiva, argumentando que a questão ambiental encobriria, na verdade, uma ação das grandes potências para conter a expansão do parque industrial dos países em vias de desenvolvimento. Um outro importante resultado do evento foi a criação do Programa das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, o chamado PNUMA, encarregado de monitorar o avanço dos problemas ambientais no mundo. As ideias expressas na Conferência de Estocolmo não foram suficientemente incorporadas a ponto de reverter o quadro de degradação ambiental. A queda da qualidade ambiental percebida com mais intensidade no final do século XX colocou em questão o modelo de desenvolvimento econômico seguido pela sociedade contemporânea, induzindo a reflexão sobre a urgência da adoção de um novo padrão em moldes sustentáveis. Mas essa conversa nós vamos continuar na próxima aula. Espero que tenham gostado do nosso encontro. Lembrando que eu aguardo todos vocês no AVA. Agora, vamos assistir ao vídeo que demonstra que há muitos anos já se pensava e se via o problema da degradação do meio ambiente. No entanto, até os dias de hoje, é possível se ver o descaso com os nossos recursos naturais. Espero que gostem. Desejo a todos vocês bons estudos e até mais!